Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. E hoje a nossa aula será sobre as plantas. Isso mesmo, iremos falar um pouquinho sobre as plantas. As plantas, elas são tão importantes, mas tão importantes para a nossa vida, que vocês já pararam para pensar que toda vez que a gente pensa em natureza, logo vem em nossa mente uma árvore. É isso mesmo. As plantas, elas representam um símbolo da nossa natureza, pela importância que elas possuem em nossas vidas. E elas também são seres vivos, vocês sabiam disso? Assim como nós, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Olha que legal! Mas antes da gente conhecer a importância que as plantas têm em nossas vidas, vamos primeiro conhecer as partes dela? Vamos lá! As partes da planta são raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. A raiz, ela tem a função de prender a planta no solo e dele retirar a água e os sais minerais que a planta precisa. O caule ou tronco, ele sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. As flores. Em algumas espécies de plantas, as flores são responsáveis pela produção das plantas e são elas que originam os frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. E já as sementes, elas ficam no interior dos frutos e dão origem a uma nova planta. Agora, vamos recapitular e entender o que é o processo da fotossíntese. A raiz, ela absorve a água e os sais minerais do solo. E o caule é responsável por transportá-los até as suas folhas. As folhas das nossas árvores, elas são verdes, não é mesmo? Mas é a clorofila que é responsável pela presença desta pigmentação. E é por meio deste pigmento que está presente nas células da planta que se faz possível para as plantinhas captarem a luz solar. Sendo a luz solar a energia vital capaz de transformar o dióxido de carbono, a água e os sais minerais em alimento. Então, nesse momento, a planta absorve a energia do sol e absorve também o gás carbônico. E junto com esse processo de absorção, energia solar, gás carbônico, a plantinha absorve também a água e os sais minerais. Esse processo é ao mesmo tempo. E após a transformação da água e do gás carbônico em alimento, que é a glicose da planta, é liberado o nosso gás oxigênio, que é responsável pela nossa respiração. Olha que simples. Esse processo que acabamos de assistir é chamado de fotossíntese. Como eu já falei, as árvores, elas têm uma importância vital para a nossa vida e também para todo o planeta. Vocês sabiam que as árvores protegem a terra com as suas raízes?
Elas criam sombras também para o nosso descanso. Produzem flores que embelezam a nossa vida. Produzem frutos para a nossa alimentação. Servem de abrigo para animais e pássaros. Mantêm o ar úmido, transferindo a água do solo para a atmosfera. Absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, diminuindo a poluição. Forma barreiras contra o vento. Protege as nascentes de água e evita secas e cheias. Partes das árvores também são usadas como matérias-primas para a construção de móveis, casas, papéis e para a produção de remédios. Na verdade, proteger as árvores é proteger a vida.